cura, de poder, de salvação. Usa os lábios delas como o Senhor sempre usou. Guarda tudo que é dela debaixo das tuas asas. Protege, amplia a visão de águia dela. Amplia agora, Senhor. Abre agora as comportas dos céus. Nós abençoamos a tua filha com toda sorte de bênção, como instrumento de poder e autoridade nesta noite. Que o Senhor se revele a ela, porque nós queremos receber do alto alimento, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, operar nesta noite através desse instrumento de poder, em nome de Yahshua. Amém. A igreja diz assim: seja. Amém. Você pode dar uma salva de palmas glorificando o nome do Yahshua? É mais forte, é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja do Senhor. Paz esteja com todos. Amém. É uma honra, um privilégio estar aqui nessa noite. Verdadeiramente quem me trouxe foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando a pastora Marli fez o convite, eu estava com a pastora Silvana. E eu falei, e aí, o que eu vou pregar? Porque não tem pregação nenhuma pronta. E ela falou assim, prega aquela uma que você pregou de fé. Eu falei, não, vou orar e vou ver o que Deus vai falar. E no encontro, Deus confirmou a palavra. Glória. E ontem, hoje, é uma fraqueza no físico, um sono sobrenatural, a dor de cabeça. Minha pressão estava 16/9 ontem, 16/9 hoje. Eu não tenho pressão alta. E falei, Senhor, nem se for para me falar o meu testemunho, eu não vou deixar de ir. Glória a Deus, a igreja Eu não vou deixar de estar lá, porque é o Senhor quem chamou, é o Senhor quem me levou, e é o Senhor quem vai fazer. Porque eu posso falar, mas quem vai operar é o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração, no seu lar, aonde você deixar Ele operar, Ele vai operar. E as suas palavras vêm de encontro. As palavras que você me falou nessa noite, apóstola Elaine, veio de encontro ao meu coração, veio de encontro à palavra, e eu creio que vai de encontro a vocês. Quando a pastora Marli me colocou sentada aqui na frente, eu me senti envergonhada, assim, nossa gente, a gente está acostumado a entrar, sentar, depois a subir no altar. E ela colocou aqui, eu fiquei com vergonha. Daí Deus falou assim, não se sinta envergonhada, se sinta honrada, porque eu estou te honrando nessa noite. Eu falei, obrigado, Senhor. Só o Senhor pode honrar. E eu sou grata. Antes de entrar na palavra, Deus me leva a falar um pouquinho sobre depressão. Eu passei um processo muito difícil de depressão. Muito complicado, irmãos. Mais de 3 anos, 4. Depressão gera dor no corpo. Depressão gera tristeza. Depressão gera angústia. Depressão, você às vezes não quer levantar da sua cama. Você não levanta de manhã, você não levanta de tarde, você não levanta de noite. Depressão, você não quer sair de dentro de casa. Depressão, você não quer conversar com ninguém. Você não quer nada com nada. Você quer ficar no seu cantinho lá, sem ver ninguém. Isso quando você não fica irritado, quando você não discute sem necessidade, você não sabe o porquê. Depressão, muitas das vezes a gente não assume. Nós não queremos assumir que nós estamos. E quando nós não assumimos que nós estamos, não há cura. Não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus operar. Nós não assumimos que nós precisamos, às vezes, de um medicamento para estabilizar os nossos neurotransmissores, estabilizar os nossos hormônios. Não admitimos que às vezes precisamos passar por um psicólogo para nos ajudar a nos encontrar no nosso interior. Mas o Senhor não desiste de mim, não desiste de você. Ele veio trabalhando na minha vida. Eu aceitei tomar medicamento.
Eu passo por psicólogo ainda passo. Porque eu passei por um psicanalista, não me encontrei. Passei por outro, não me encontrei. Passei por uma psicóloga até ter a química e ter a instrução dela, né? Porque tem psicólogos que não instruem, só escutam. Mas existem psicólogos cristãos que te escutam e te instruem. E isso te ajuda muito. E isso tem me ajudado muito a encontrar o que estava causando a depressão. E uma das coisas que causava eram os meus dons. Eu queria fazer pelas minhas mãos. Eu queria pregar, como eu estudo às vezes coisas da psicologia, da psicanálise, eu queria envolver naquilo, na pregação, fazer da minha forma, fazer do meu jeito, mas quem trabalha é Deus. E como que eu posso fazer? Aí ficava extensa a pregação, daí ficava folhas para lerem, aí o Espírito Santo não trabalhava. Amo adorar a Deus, amo louvar a Deus. E naquela discussão com os músicos, né? Você não tem o dom, você precisa buscar outra coisa, outro lugar para você se desenvolver, a música não é o seu... E aquilo gritava dentro de mim, e é como se eu tivesse que provar que o dom estava dentro de mim, que eu tinha que fazer eles engolir e eu cantar desafinado. E não é assim, né, irmãos? Cada um tem um dom. E eu fui fazer aula de música. A professora vai instruindo, vai conduzindo. Ela falou assim, você tem um dom, mas o problema é que você tem insegurança, você tem medo. As críticas te deprimem em vez de te levar a você se consertar. E aquilo eu segurava na minha mão. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E isso me deixava em depressão. E você sabe o que é isso, irmãos? Idolatria. Acaba sendo uma idolatria quando nós colocamos coisas no lugar de Deus. Os dons e talentos são para Ele nos usar e fazer da vontade dEle. Até eu compreender isso, foi um chão. Quando a minha psicóloga falou para mim assim, Tatiana, se você não pregar e se você não cantar, o que acontece? Eu falei, eu morro. Ei! Ela falou assim, se você morre, então, isso é uma idolatria, porque os seus dons, os seus talentos é de Deus, não é teu. E quem faz é Ele, não é você. Ela quebrou as minhas duas pernas. Como você se sente sabendo disso? Eu falei, com as minhas duas pernas quebradas. Eu vou acabar a sessão agora, vou ajoelhar, pedir perdão para o meu Deus, porque eu falo que Ele é tudo na minha vida, mas eu estou colocando os meus dons no centro do meu coração. Como eu posso colocar os dons? Um filho, o trabalho, carro, casa, ministério, tudo o que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Ele tem que ser o centro, sempre, sempre. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Depois que eu entreguei tudo na mão dEle, as coisas começaram a fluir. Não fiquei mais angustiada, entristecida, deprimida numa cama. As pregações começaram a vir, comecei a ministrar, entendi que quem faz é Ele e não eu. Comecei a adorar, e adorar mais afinado, sem desafinar. De vez em quando ainda tem, né, umas desafinadas que às vezes dá uma friozinho na barriga, mas comecei a adorar, a ter a coragem de, não só no dia de ensaio, mas numa terça, numa quinta, e fazer... E faz bonitinho, porque é dele. Não é meu, é para Ele. Daí a gente quer fazer bonitinho, porque a gente quer chamar atenção para a gente, né? No centro do nosso eu. Mas, se você entrou aqui e está em depressão, Deus é a cura. Ele é a tua libertação. Ele é a tua restauração. Pode ser assim como um milagre? Pode. Mas ele às vezes vai ter que usar o psicólogo, ou às vezes vai ter que usar um remedinho para te ajudar. Não deixe de buscar um psicólogo e não deixe de buscar um psiquiatra para te ajudar.
Não estou dizendo que você não precisa buscar Deus. Você necessita, você depende de Deus. Ele é o centro da tua vida. A presença dele é a coisa mais importante que eu e você temos. É tudo, tudo, tudo. Porque ele é que nos sustenta no momento das nossas adversidades. Às vezes nós falamos assim, Senhor, não dou conta, não estou conseguindo. Como que eu estou caminhando? É porque ele está te carregando. Está me carregando. Busque ele em todas as circunstâncias. Se você entrou aqui deprimido, ansioso, síndrome de pânico, tantas coisas que têm vindo depois dessa pandemia, o Rei dos Reis pode te curar. O Rei dos Reis pode te curar. O Rei dos Reis pode te curar. Recebe a sua cura. Recebe essa cura, recebe a libertação, recebe a paz no seu coração, nessa noite. Porque Ele é grande para fazer infinitamente mais do que eu pensei, do que você pensa, do que nós pensamos, do que nós almejamos. Está na mão dEle, Ele faz. Amém? Mas nessa noite nós vamos falar de promessa. Promessa. Falar de promessa, a gente fala de Abraão. Não tem como não falar de Abraão. Pai da fé. Gênesis 15. Se você trouxe a palavra do Senhor e gostaria de acompanhar, abre aí. Pai da fé. O título da minha palavra diz: Deus anima a Abraão e promete-lhe um filho. Acharam? Amém? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Por onde ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar, disse-lhes, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O Senhor prometeu a Abraão um filho. Ele já era passado de idade aqui. Sara também já era passada de idade aqui. Quantos de nós temos promessa? Todos nós temos promessa. Na palavra, há mais de 8.871 promessas. 1.100 no Novo Testamento, 7.700 e pouco no Velho Testamento. Muitas promessas já se foram cumpridas. E uma das maiores delas é que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha vida eterna. Essa já foi cumprida. Se eu e você crer no Senhor Jesus Cristo e declarar que Ele é nosso único e eterno Salvador e lutar todos os dias, nós vamos ter uma vida na eternidade. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar de duas coisas sobre promessas. Porque ela se cumpre. Ai, que medo de enfiar a mão nesses copos de jubá. Ai, que medo. Eu tenho uma deficiência na visão, irmãos. Eu só enxergo assim, ó. Eu não enxergo aqui, eu não enxergo dos lados. Tem uma... É um milagre enxergar já. Então, glória a Deus por isso. Eu falei assim, eu sento às vezes na mesa para fazer a refeição, de repente o marido coloca a água ou o suco, eu
Vira aqui. Falei, não vou colocar não mais, amor. Na hora que você quiser, eu te sirvo. Às vezes vou em algum lugar, fico estreita. Falei assim, me ajuda aí, que senão eu vou enfiar a mão, vou derrubar tudo. Porque não enxerga. Às vezes irmão no mercado está do meu lado, não vejo, irmão, não tem jeito. Tem que cutucar e falar paz. E se for embora bravo, sinto muito, não é orgulho não, porque eu não cumprimentei, é porque eu não vejo mesmo. Então a igreja já conhece a pastora Tati. Ela já sabe que a pastora Tati não enxerga, então quando me vê no mercado já cutuca, fala paz, pastora. Quando sabe que está escuro já vai me ajudar, me auxiliar a levar, porque no escuro eu não enxergo exatamente nada. Pagou tudo. Conhece pela gargalhada, Ixi, de longe. Não enxerga, mas amém. Estou aqui, ainda estou vendo, glória a Deus por isso. Com limitações, amém. O Senhor cuida, o Senhor tem cuidado da minha vida, e glória a Deus por isso. Como Ele cuida da minha, Ele tem cuidado da sua, eu creio nisso. O que nos leva a demorar, às vezes, tanto tempo para uma promessa se cumprir nas nossas vidas? É o Senhor trabalhando para que a promessa se cumpra e a gente não a jogue fora. 2, é quando eu coloco as minhas mãos e volto para o fim da fila para esperar a promessa se cumprir. Aqui, no capítulo 16, nós vamos ver Sara dando Agar como mulher para Abraão, para ter um filho. E ali nasce Ismael. Sara fez o quê? Ela deu uma ajudinha para Deus. Uma mãozinha. Eu não vou conseguir engravidar, eu já sou passada de idade. Já faz 10 anos que o Senhor prometeu. Ele se esqueceu de mim. E ela dá uma mãozinha. Ela complica a vida dela, né? Porque depois Agar se sente a mulher da casa, daí começa a fazer coisas que ofendem a Sara. Bom, eu e você temos promessas. E eu e você, às vezes queremos dar uma mãozinha para Deus. Queremos, né? Mas Senhor, o Senhor me prometeu que esse casamento vai ser restaurado. O Senhor me prometeu que o meu filho vai sair deste mundo que ele vive. O Senhor me prometeu que a minha vida financeira ela vai ter uma guinada. O Senhor me prometeu uma empresa, mas não acontece. O Senhor me prometeu que o Senhor vai me levar nos 4 cantos desse mundo, mas eu estou aqui ainda pregando para meia dúzia de gente, Senhor. Eita! Mas Ele está trabalhando, irmão. Se Ele não trabalhar em mim e em você, Ele não pode entregar. Não tem como. Vou falar, eu não vou nem seguir o que eu escrevi aqui, eu vou deixar o que o Espírito Santo quer fazer. Deixa o Espírito Santo agir. Em 2012, quando eu retornei para a casa do Senhor, quando verdadeiramente eu me converti ao Senhor, quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Deus, porque em 2001 eu me batizei. 2006 eu desviei, na realidade não desviei, eu não estava convertida. Na realidade eu batizei, ia para a igreja, queria que o Senhor transformasse a vida do meu esposo, fazia as coisas no meu esposo, porque eu era perfeita e eu era certa. Eu não tinha erro nenhum. Eu era a pessoa mais certa da face da terra. Ui. Em 2012. A primeira promessa que o Senhor fez foi quando o pastor relou em mim e falou assim: você está grávida? Falei, não, até onde eu sei. Queres um filho? Queres um filho? Ele falava em espanhol. Falei, no momento certo, sim. Daí ele orou e falou que teria um menino. E a palavra ela foi se renovando. E vem se renovando. E eu sei que cada vez está mais perto. Essa foi a primeira palavra de promessa na minha vida. A segunda é: uma grande porta vai se abrir. E eu levantarei uma pessoa que realizará o sonho do seu esposo.
Só que para essa porta se abrir e realizar o sonho do meu esposo, Deus tinha muita coisa para consertar na minha vida. 2012. 2013, meu esposo recebeu um convite para sair da empresa que ele trabalhava aqui na Droga Raia e trabalhar na Droga Raia de Fernandópolis. Nós saímos de São José do Rio Preto, fomos morar em Fernandópolis por 1 ano. O que Deus tinha que fazer ali era restaurar o meu casamento. Era restaurar a nossa comunhão. Porque, deixa eu ler só aqui em Efésios 6, aquilo que às vezes eu e você não fazemos. E é um princípio para que as promessas no nosso casamento se cumprem. Efésios 5, 22 diz: vós mulheres sujeitáveis aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Depois vem a parte para os maridos. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem rúcula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Eu não honrava o meu marido. Eu não respeitava o meu esposo. Eu tinha tantas feridas dentro do meu coração, tantas coisas a serem tratadas em mim, tantas coisas a serem libertas dentro de mim, abuso na infância, brigas com meu pai. Para mim, o meu pai amava muito mais a minha irmã do que a mim. Para mim, meu pai fazia muito mais pela minha irmã do que para mim. Meu esposo chegou. Ó, a águia. Esse homem sofreu. Você suportaria sua esposa falar assim: eu não te amo, eu vivo com você por causa da minha filha? Eu acho que homem nenhum suportaria. Só um homem que Deus coloca o amor dele no coração para que haja cura na vida da mulher. Porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Irmãos, eu brigava por causa de copo d'água. Fora do lugar. Sapato fora do lugar. Toalha fora do lugar. Porque ele tem uma criação e eu tive outra. Aí eu quero do meu jeito. E ele está acostumado do jeito dele. Aí, em vez de ele ter a sabedoria para falar, e o cuidado, não. É, porque você deixa esse copo jogado aqui e vira aquele brigueiro. Né? E Deus tem que restaurar essas coisas dentro de nós. Por que brigar por causa de um copo d'água fora do lugar? Eles ainda deixam hoje, viu? Eles ainda deixam roupa jogada. Minha filha ajuda ainda deixa os copos fora do lugar. Às vezes eu fico brava, mas eu fico brava só comigo, sabe? Eu fico brava, faço a minha braveza, mas não brigo com ele. Porque é eu, né? É o meu, é eu. Mas não. De vez em quando escapa alguma coisa, mas daí depois passa. Não tem necessidade, mas é porque havia feridas. E quando há feridas dentro de nós, quando nós não reconhecemos as nossas feridas, aquilo que nós temos que ser
limpados e curados, nós descontamos na pessoa que nós amamos. Ao mesmo momento que eu sentia um amor incondicional por ele, eu sentia um ódio, uma raiva por ele, que eu queria esganar ele. E eu não entendia. Depois eu chorava, porque eu brigava, eu chorava, Senhor, porque eu briguei com ele. Acho que isso você não sabe. Chorava. Deus, eu não aguento mais. Daí ele fala assim, filha, mas deixa eu te mudar. Você não me escuta. Você é teimosa. Perfeccionista. Né? Tem que ser do jeito dela. Né? É que a mãe é filha de japonês. O pai é filho de italiano. Você acha que a criação foi como? Rígida, né? Sangue de Jesus tem poder. Só Jesus na causa. Rígida. Tem que ser assim. E o pai e mãe é português. Tudo uma boa. Então, imagina, né? Um rígido e um de boa. O que não vira? Mas Deus trabalha, irmão. Deus trabalha. Passamos por um encontro com Deus. E Deus falou comigo. Falou do perdão que eu precisava liberar para aquele que me abusou. Do perdão que eu precisava liberar para o meu pai, porque meu pai traiu minha mãe. Eu morria de ódio do meu pai. Eu queria esganar meu pai, porque minha mãe não merecia a traição. Só que se eu não amar meus pais, se eu não honrar os meus pais, o que aconteceu entre eles é entre eles. Não diz respeito a mim. Porque ele é meu pai e eu tenho que amar da forma que ele é. Tem que liberar perdão. Hoje eu não tenho mais minha mãe. Mas eu cheguei no meu pai e falei, pai, me perdoa por tudo que eu falei para o Senhor. Me perdoa por tudo que eu fiz para o Senhor. E ele falou assim, filha, eu que te peço perdão por tudo que eu fiz de errado para ti. Deus foi consertando. Deus foi consertando o nosso relacionamento. Mais tempo com a Sara. Né? Eu rejeitei a minha filha, não sabia que eu tinha rejeitado ela quando nasceu. E pedi perdão à minha filha pela rejeição. E o Senhor foi trabalhando para trazer para perto. Para que Ele vinha cumprir a promessa dEle nas nossas vidas. Veio restaurando o meu interior. Moramos, chegou a um ano em Fernandópolis, mais a 10 meses. Voltamos para Rio Preto com a promessa de que ele saiu da droga raia, foi trabalhar na drogaria total, com a pastora e com os irmãos das pastoras, com a promessa de que se abrisse uma segunda farmácia, ele seria sócio. E hoje eu entendo que ali Deus deu a ele aquilo que ele ainda precisava para ter uma empresa. Porque ele ainda não sabia comprar. E ele precisava aprender algumas coisas ainda. Passaram-se 3 anos, 2014, 2015, 2016, 2017. Infelizmente, a pastora e os irmãos perderam a farmácia. Ele ainda continuou trabalhando lá um tempo, junto com o novo dono. E levantou-se uma pessoa com dinheiro para abrir uma farmácia. O Senhor levantou a pessoa que abriria a porta para realizar o sonho dele. E dentro, a pessoa entrou com o dinheiro e ele entrou com o trabalho. Irmãos, quem faz isso? Só Deus. É Deus puro. Ninguém faz isso. O ser humano não tem uma bondade tão grande no coração para fazer isso, irmão. Tem que ser Deus que tem que mover o coração do ser humano. Tem que ser Deus puro. Mover o coração do amigo dele, que trabalhou com ele durante 15 anos na raia. E eu sou grata à vida do Fábio, intercedo pela vida deles. E sei que Deus vai fazer grande coisa nas vidas deles ainda, trazer eles para perto. E ali o Senhor realiza essa promessa na nossa vida. Dar a empresa. Mas juntamente ao dar a empresa, eu perco a minha mãe. De câncer.
maio de 2017, 1º de agosto de 2017. Descobriu em maio de 2017. 1º de agosto de 2017 ela veio falecer. No dia 1º de agosto, ia inaugurar a farmácia. No dia 1º de agosto, minha mãe veio a falecer. Então, uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas ela viu a promessa do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Ela viu nosso relacionamento ser transformado. Ela viu a gente se achegar mais a Deus. E louvado seja Deus. Hoje ela não sente dor, ela já não sente nada. Hoje ela está na glória com o Senhor. Nós sentimos falta, sentimos porque nós não fomos feitos para a separação. E a dor do luto, ela é grande. A dor do luto, ela não é fácil. E você aceitar viver o luto também não é fácil. Às vezes nós renegamos esse processo. Aí entra a depressão também. Só que minha mãe falece, é uma dor. Se cumpre a promessa do Senhor. Mas minha vida financeira está um caos. Sabe por quê? Porque eu não cumpri princípios. Porque nós gastamos mais do que ganhamos. Depois nós falamos que Deus não faz na nossa vida. Sendo que a palavra fala para a gente se assentar, colocar na ponta do lápis, para ver se vai comprar ou não. Aí nós gastamos e ficamos endividados. Mas fomos lá, vamos passar por esse processo. Fomos lá, renegociamos as dívidas, comprava picado para comer, mas nunca faltou o arroz com feijão dentro de casa. Isso o Senhor nunca deixou faltar. Isso o Senhor sempre supriu. É difícil ver um filho pedir uma roupa, é difícil ver um filho pedir uma calça, é difícil, às vezes, pedir uma refeição diferente, porque minha filha é super enjoada para comer. Não come frango, não come ovo, não come carne de porco. Não come as carnes baratas, né? Daí é só... Comia bife na época, agora nem bife não come mais. Ela escolhe o que ela quer comer. Carne moída, linguiça, salsicha, carne de panela. Falei, o paladar dela. Falei, precisa mudar a chavinha para perder peso. Então, esse é um outro assunto. Mas é difícil. Filha pedir a refeição e você não ter para dar. Ela aguenta mais um pouquinho, que está passando. Foi 1 ano e meio, mas passou. 1 ano e meio, mas eu nunca deixei de dizimar, irmãos. Nunca deixei de ser fiel a Deus. Primeiro ao dele. Depois, se eu vou ter para comer, ele que vai suprir. A fidelidade ao Senhor nos leva à promessa. Não é só a fidelidade, irmãos, no dízimo, nas ofertas, não. Fidelidade no casamento, fidelidade onde você trabalha, no seu trabalho circular, fidelidade no seu ministério, fidelidade em tudo que você fizer. Daniel foi para a cova dos leões porque ele era fiel. Ele não foi comido pelos leões porque ele era fiel a Deus. A fidelidade de Daniel o livrou da cova dos leões. A intimidade com Deus, a vida de oração de Daniel, foi o que livrou ele da cova dos leões. O que nos livra das tempestades, o que nos livra dos laços, dos embaraços, é a nossa fidelidade a Deus. É a nossa vida de comunhão com Deus. É a nossa vida de oração com Deus, de leitura da palavra. O Senhor tem muito para cumprir na minha vida e na sua vida. Essa promessa se cumpriu. E dentro da promessa tem outra promessa. Dentro da promessa, da onde levantou sócios para ter uma farmácia, tem uma outra promessa que a gente vai ficar sozinho. Então tem que esperar no Senhor para que aconteça. Não posso colocar as minhas mãos, não posso agir, mas temos que orar. Porque quem vai fazer é Deus. Da mesma forma que Ele fez para colocar
Ele vai fazer para tirar, e eu creio que vai ser de uma forma tranquila. Porque Ele não é Deus de confusão. Agora, se nós olharmos para a vida de José, ele teve um sonho. O sonho dele colocou uma promessa de Deus na vida dele. Mas os irmãos eram tão invejosos, tão ciumentos, tinha tanto ódio, tanto rancor dentro do coração, que jogaram dentro de uma cisterna. Mas o primeiro irmão, acho que é Rubem, o tirou de lá de dentro e o vendeu como escravo. E José foi como escravo para a casa de Potifar. Mas na casa de Potifar, ele não ficou magoado com os irmãos, ressentido com os irmãos, odiando os irmãos pelo que ele fez. Na casa de Potifar, ele continuou fazendo o que ele fazia na casa do pai dele, sendo fiel a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. A gratidão do coração de José a Deus fazia que tudo que vinha na mão dele prosperava. Eu e você somos gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos? Ou será que quando nós passamos por uma circunstância difícil, nós começamos a questionar a Deus? Muitas das vezes nós nos tornamos ingratos com Deus. Às vezes eu e você no lugar de José faria assim: mas Senhor, porque o Senhor deixou o meu irmão me jogar naquela cisterna? Porque o Senhor deixou ele me vender como escravo? Eu estou longe do meu pai, que eu conversava todos os dias, que eu ouvia da palavra todos os dias, que me ensinava. Agora estou aqui como escravo neste lugar sem ninguém. Às vezes eu e você faria isso, né? Mas José não fez. José foi grato. E olha só que José foi tentado pela mulher de Potifar. Mas ele foi fiel a Deus. Eu não vou trair o meu Senhor. Às vezes eu e você podemos ser tentados. Aqui ele foi tentado como um homem. Ou pode ser tentado como mulher. Mas eu coloco em outras áreas. Às vezes você pode ser tentado no seu trabalho. Tentado a trair, às vezes, o seu trabalho. Ou a roubar no seu trabalho. Não caia em tentação. Seja fiel ao Senhor. Ou atrair um amigo. Ou atrair a sua apóstola. O seu pastor. Os nossos pastores pagam preço pelas nossas vidas. Eles sofrem retaliações, eles sofrem opressões. E muitas das vezes eles vêm nos aconselhar e nós não queremos aceitar. Porque confrontam o nosso eu. Mas deixa Deus confrontar o seu eu e confrontar o meu eu. Para que haja uma transformação, uma mudança, uma libertação, uma restauração. Para que o Senhor venha cumprir as promessas na minha e na sua vida. E uma das coisas mais lindas na vida de José é que ele perdoou os irmãos. E uma das coisas que nos prende é a falta de liberação de perdão. Eu não vou perdoar ele porque ele falou aquilo que me machucou. Ei. Quem mais sofre é eu mesmo. É você mesmo. Não é a pessoa que você não está liberando perdão. Libera perdão. Para que as promessas venham se cumprir nas suas vidas. Libera. José não guardou mágoa e perdoou os irmãos. Por isso ele foi trabalhado por Deus durante 13 anos, 17 anos. Agora eu inverto entre Davi e José. Teve um tempo
Deus teve que trabalhar na vida de José para que José se tornasse o governador. Então ele governou a casa de Potifar, ele governou a prisão onde ele estava para aprender a governar a hora que ele estivesse no Egito, como governador do Egito, para governar ali. Deus trabalha na nossa vida para nos entregar promessas. E é lindo ver Deus trabalhar na nossa vida. O difícil é a gente às vezes entender. Mas em vez da gente ficar questionando Deus por quê, perguntar para quê? Aonde o Senhor quer trabalhar? O que o Senhor quer fazer? Porque a promessa não tá distante, mas o que falta em mim ainda para que o Senhor possa entregar? Aonde o Senhor vai trabalhar? Qual área do meu coração? É a área do meu relacionamento conjugal? É o meu filho? É a área financeira? Aonde é o meu ministério? Os meus dons? Aonde? Porque fica mais fácil quando nós vamos de encontro à promessa. Sara, 10 anos, Agar teve Ismael. Levou mais 25 para ter Isaac. Para Deus trabalhar na vida de Abraão e Sara. E através da vida de Abraão, veio a descendência de onde vem o nosso Jesus. A maior promessa na nossa vida. Porque todo aquele que crê nele, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Essa é a maior promessa. Essa é que nós verdadeiramente temos que correr. Mas a promessa que não se cumpriu na minha vida ainda. Existem outras, claro, né? Mas as mais fortes. O Senhor nunca imaginava uma menina simples, sem estudo, casar com um homem lindo desse. Ó, irmã, um pai amoroso, bondoso. Ele é um grande pai. Ele foi o pai e foi um pouquinho da mãe que eu não fui. Mas Deus veio me ensinar a ser mãe. Não é fácil, né, irmãos? E nos uniu, porque Ele nos uniu para um propósito. Deus não une vidas, Ele une propósitos. E Ele tem abençoado a nossa vida. Deus conhece o meu coração, conhece o dele. Às vezes a gente sonhava, mas a gente nunca imaginava que ia acontecer. Porque dentro daquela crise financeira, quem que ia achar que uma empresa ia ser aberta e a gente ia poder se tornar empresário? Jamais. Só Deus para fazer. Só Ele. E Deus tem feito grandemente. Mas, e o filho que ainda não veio? Eu falei que no tempo certo, eu queria. Uns tempos para cá eu venho pedindo, Senhor, estou pronto? Senhor, pode dar. Eu sei que agora está chegando o momento. Aí às vezes a gente não entende porque ainda não chegou, mas as palavras vêm, vou cumprir a promessa, está chegando. Eu nunca duvidei que Deus não ia me dar um outro filho. Não tenho essa dúvida. E se Ele não for dar, Ele vai explicar. Aí você vai falar assim para mim, você vai ficar triste? Eu falei, lógico, sou ser humano. Mas eu não vou questionar. Porque Ele sabe o dia de amanhã. Mas eu não tenho essa dúvida, eu acho que Ele não vai fazer isso. Eu creio que Ele vai cumprir. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43, irmãos. É uma menina. Só tinha 90, né? Estou na metade da idade dela, ainda tá bom. Tinha endometriose. Quando eu recebi a palavra, o doutor falou assim para mim, se você em 6 meses não engravidar, eu vou retirar os seus úteros, o seu ovário, suas trompas, vou fazer a cirurgia. Nunca mais voltei no médico, irmã. Falei, aqui você não toca. É de Deus. Só que a endometriose foi piorando. Foi ficando mais doído, mais doído, mais doído. Isso dói.
alcançou bexiga, 13 centímetros do intestino, parede da barriga, tirei uma trompa, um ovário. Quando eu fiz a cirurgia, no início de 2019. O médico falou assim, você quer ter filhos ainda? Eu falei, quero. Vou preservar o máximo que eu conseguir. Preservou o útero, uma trompa e um ovário. Aleluia! Glória a Deus! E até hoje nós estamos tentando. Aí eu fui na endócrina no sexta, e ela olhou para mim e falou assim, eu falei que eu estava sentia muita canseira, muita fadiga, fraqueza, não tenho força nas pernas, se eu ajoelhar não levanto, se alguém me ajudar, sem chance. Engordei de outubro até agora 22 quilos. Foi sim, susto. E o meu médico, o ginecologista, já tinha me dado hormônios para reposição hormonal. Porque era questão que eu menstruei cada 3 meses, fiquei 5, 3. Então ele falou assim, você está entrando no climatério, é uma questão de reposição hormonal. Beleza, daí eu falei para ele assim, mas... doutor, eu engordei 10 quilos em nem 3 meses. Aí, o que você está comendo que você está engordando? A pastula está bom. Falei, mas eu não estou comendo demais assim, não. Para ele estava normal. Mas para a endócrina, no sexto, ela falou assim, é uma doença causada pelo cortisol. O que você tem. Só que eu preciso que você pare de tomar os hormônios por 10 dias. E depois você faz os exames para mim poder te dar o tratamento. Então, o meu engordar não é normal. Isso aqui é inchaço. Ela falou assim, essas vermelhidão em você. Ela foi falando um monte de coisa, as estrias que tem, que é roxa. Ela falou assim, isso é do excesso de cortisol. Você deve estar muito cansada. Você deve sentir muita fraqueza. Eu falei, minha diabetes que eu não tinha, apareceu do nada. Ela falou assim, também é do cortisol. Ela falou da pressão. Ontem e hoje minha pressão foi lá em cima. Ela falou assim, não pode engravidar agora. Porque se você engravidar agora, você pode abortar e você corre risco de vida. Então evita. Deixa eu fazer o tratamento primeiro. Aí nós entendemos o trabalhar de Deus. Por que eu não engravido? Porque Ele está cuidando de mim, irmão. Porque Ele está cuidando de mim. Eu primeiro tenho que me tratar, tenho que me cuidar, tenho que me curar. Porque eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, cura o meu físico, Pai. Cura, restaura minhas forças, Senhor. Restaura minha mente, Pai, porque eu quero fazer diferença nessa terra. Quero ser usado por Ti, mas eu tenho que estar bem. E o meu desejo era fazer psicologia, mas vou encurtar o caminho, vou fazer psicanálise. Vai ser mais rápido. Aquilo que nós sofremos, irmãos, e o Senhor restaura. O Senhor nos usa na vida das pessoas. É propósito de vida. Eu entendo porque ainda não cumpriu. E eu entendo que ainda vai cumprir. Porque Ele tem coisas para fazer. Você consegue entender as promessas de Deus na sua vida? Você consegue entender as que se cumpriram e as que ainda não se cumpriram? Você consegue olhar para dentro de você hoje e perguntar ao Senhor, as que não se cumpriram ainda, o que o Senhor precisa tratar em mim, para que eu vá de encontro à minha promessa? Agora, as que se cumpriram, mantenha firme em fé. Honre ao Senhor. Honre ao Pai. Busque sempre Ele acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o seu irmão como a ti mesmo. Cada um de nós temos uma maneira de ser. Cada um de nós temos um jeito de ser. E nós queremos que o outro seja igual a nós. Esse é o mal do ser humano. E não tem como ele ser igual a nós, porque o Senhor colocou uma essência em você e colocou outra essência em mim.
Você tem um temperamento, eu tenho outro. Se nós entendermos a maneira que o outro irmão é, em vez de julgarmos, isso começa dentro da nossa casa, começa com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o sogro, com sogra, com primos, com tios. Porque eu tenho que ser o sal da terra. Eu tenho que ser, você tem que ser. A tua família, seus parentes, tem que olhar para mim e para você e ver a luz de Cristo. Porque às vezes a única Bíblia que eles vão ler é a minha vida e a sua. E se eu e você não transparecer o amor de Cristo, nós não estamos sendo Glória a Deus, glória a Deus. outra vida eficaz. E ela se renova todas as manhãs. Amém, glória a Eu Deus. leio ela hoje, ela fala uma coisa. Eu leio ela amanhã, ela fala outra. Porque é a boca de Deus falando comigo e com você. Deixa a palavra que é viva e eficaz entrar no teu coração hoje. Glória a Deus. Deixa a viva e eficaz trabalhar dentro de você durante todos os dias. Deixa o Senhor transformar o teu interior. Deixa o Senhor trazer a paz que excede todo entendimento. Deixa o Senhor trazer alegria dentro do teu ser. Alabaraisu e alaraias. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a sabedoria que eu e você precisamos, Ele é o entendimento que eu e você necessitamos, Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a restauração. Ah, Jesus, como Tu é lindo! Que fonte de águas vivas que vem para saciar a nossa sede, pão que nos alimenta. Não tem como não amar esse Deus. Não tem como não se render a esse Deus. Quando nós nos rendemos, nós não queremos nem saber de promessas, irmãos. Nós queremos saber do Deus Altíssimo vivo, dia após dia. Deixa as promessas na mão dele que ele mesmo cumpre. Porque ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não cumpriria? Ele vela para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Quando eu escutei o testemunho do seu Zé do Porecatu, que testemunha, lindo. Mas obediência, fidelidade e vida com Deus. Porque se ele não tivesse a obediência, fidelidade e vida com Deus, Deus não tinha feito tudo o que tem feito na vida dele. E para Deus fazer na nossa vida, nós temos que ter obediência, fidelidade e vida com Deus. E deixar Ele trabalhar as pequenas coisas das nossas vidas, os traumas, as curas que precisam vir dentro de nós. Mas a maior promessa que nós temos, João 14 fala que o Senhor voltou e que ia preparar um lugar para nós e voltaria para nos buscar. Agora Apocalipse, essa é a maior promessa. É isso que nós temos que correr atrás todos os dias. Apocalipse
21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água das vidas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Maior promessa é que o Senhor vai vir nos buscar e vai nos levar como uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para morar na glória com Ele. É essa que nós temos que se preocupar dia após dia. É nessa que nós temos que estar firmado para ir morar com o Senhor na glória. E lá cantar: santo, 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 santo é o Senhor. Lá não vai ter tristeza, lá não vai ter dor, lá não vai ter competição, lá não vai ter inveja, lá não vai ter medo, não vai ter ansiedade, lá não vai ter ranger de dentes, mas lá vai ter paz, alegria, e nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o nosso Pai eterno lá, e nós vamos declarar que eles são santos, santos, santo, santo. Santo é o Senhor. Não se preocupe com o dia de hoje, não se preocupe com as promessas que vão se cumprir na tua vida, não se preocupe com o que há de comer amanhã, mas se preocupe em buscar o reino dos céus, a sua justiça, se preocupe em amar a Deus, se preocupe em obedecer a sua palavra, se preocupe em ser fiel ao Senhor, se preocupe em estar na presença do Pai, para ir morar no céu. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu aceito, mas para mim morar no céu, eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que viver uma vida de renúncia. Não perca por nada, porque essa é a joia mais preciosa que eu e você temos. É a eternidade. É a eternidade. Deus nos prometeu abundância nessa terra. Mas para isso nós temos que cumprir princípios. Obediência, fidelidade, vida com Deus. Mas Deus nos prometeu que vai vir nos buscar. Para que eu vou me preocupar com o que eu vou de ter nessa terra? Tem que me preocupar que eu vou morar na glória com o Pai. Ser luz nessa terra. Para que os meus que estejam à minha volta possam querer esse Deus que eu sirvo. Ter sede, ter fome do Deus que nós servimos. Nossa vida tem que ser transformada sim. Mas é transformada como? Através da palavra. E deixando o Senhor trabalhar no meu e no seu coração. Temos que abrir o nosso coração. Porque Ele está à porta e bate. Se eu abrir, Ele entrará. Ceará comigo. Trabalhará no meu coração, limpará minhas feridas, sarará minha terra e me encherá da unção e da glória dEle, para ser um vaso nas suas mãos. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de orar pela tua vida. Gostaria que você pensasse. Naquilo que tem que ser liberto, curado, restaurado dentro do teu interior.
Olha para você dentro de você agora. Olha para o seu interior. Senhor, quais são as feridas que têm que ser tratadas dentro de mim? Senhor, eu tenho promessas e eu quero viver uma vida abundante antes de morar na glória contigo. Aonde eu estou falhando e aonde eu tenho que ser consertado para ir de encontro à minha promessa? Senhor, o meu coração está aberto, os meus ouvidos estão abertos. Mostra-me, revela-se a mim nessa noite, Senhor. Senhor, durante a semana, Senhor, vem falando comigo, não me deixa esquecer, não me deixa ser ingrato, não me deixa ser, Senhor, uma pessoa magoada, ressentida. Eu quero me libertar, Pai. Eu quero, Senhor, ser transformado pelo Teu Espírito Santo, que é sereno, que fala comigo todos os dias, mas às vezes eu resisto, e eu não quero resistir mais. Eu quero que Ele penetre o meu coração e cura a minha terra. Cura a minha terra. Pai, seus filhos estão aqui nessa noite, com o coração aberto para que o Senhor venha trabalhar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha quebrando, papai, todas as cadeias, todas as amarras, todos os principados, toda a potestade, toda a seta, todo o dado inflamado, tudo que tem aprisionado a mente dos seus filhos, o coração dos seus filhos, papai. Eu repreendo, Pai, e lanço por terra na autoridade do nome de Jesus, que agora sobrevém sobre eles, Senhor, o sopro do seu Espírito Santo, que é doce, que é amoroso, que vai mostrar, Senhor, que vai direcionar, que vai curar, que vai limpar, que vai restaurar. Venha sobre a mente, venha sobre o coração, venha sobre o físico, venha renovando. Venha renovando, papai, venha curando, venha restaurando. Alavaçuialas. Venha enchendo da tua presença, papai. Venha dando a sabedoria necessária para ser uma mulher sábia, para edificar a casa, para amar e honrar o seu esposo. Venha dar sabedoria ao seu esposo também, papai, para ser um homem que vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Vendo que ela era um vaso mais fraco, papai, que precisa da proteção. Que os dois têm que caminhar juntos, Senhor, tomar decisões juntos. Um não é mais do que o outro, papai. Saiu da costela para andar ao lado, Senhor. Para tomar decisões juntos, papai. Para, Senhor, conversarem, dialogarem, papai. Senhor, restaura o casamento. Restaura a vida com os filhos, papai. Senhor, restaura o ministério, restaura os dons, Senhor. Venha sobre os seus filhos nessa noite. Senhor, quebra toda a depressão, toda a ansiedade, todo medo, todo pânico. Senhor, lança por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, como o Senhor tem direcionado a minha vida, papai, direciona dos seus filhos. Se for necessário um psicólogo, se for necessário um psiquiatra, por um tempo, Senhor, para restabelecer, Senhor, a mente, para restabelecer os sentimentos, Senhor. E, Pai, apresenta pessoas que serão usadas por Ti, papai, na vida dos seus filhos. Mas o Senhor também é o Deus que cura. Se o Senhor falar, basta uma palavra, e essa depressão será quebrada, será anulada, papai. Mostra os gatilhos emocionais que têm acionado, Senhor, a depressão e a ansiedade.
Mostra, Senhor, para serem tratados, curados e libertos. Trata, Senhor, cada vida nessa noite. Cura cada vida nessa noite, Senhor. Venha sobre a vida financeira, papai. Que os seus filhos sejam fiel nos dízimos. Que os seus filhos sejam fiel, Senhor, nas ofertas. Porque é somente assim que nós podemos repreender o devorador, o migrador de vossas vidas, papai. Nos ensina a administrar, Senhor, aquilo que está em nossas mãos. Com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Não gastar mais, Senhor, do que nós ganhamos, Senhor. A calcular aquilo que nós temos, Senhor. Aprender a esperar em Ti para conquistar, papai. Porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor vela pela Tua palavra, Senhor. Nós não precisamos nos preocupar, mas sim, Senhor, nos colocar em obediência e fidelidade. Em buscar o Teu reino, a Sua justiça, a Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. A entender que cada um é um diferente do outro. Que cada um tem um temperamento. Que cada um tem uma maneira de demonstrar amor, papai. Que nós possamos compreender o comportamento do nosso irmão. Que nós possamos compreender, Senhor, a forma dele amar. Porque eu amo de uma forma e o meu irmão ama de outra. Demonstra de outra. Cada um tem a sua maneira de agir. E quando nós compreendemos, nós nos tornamos mais, nós nos colocamos no lugar do outro. Nós temos empatia pelo outro. Nós colocamos na dor do outro. Nos ensina, Senhor, a ter esse coração. Como o seu coração, papai, que não nos julga, que nos ama, que nos perdoa exatamente nas nossas falhas, nos nossos erros. Quando nós pecamos e nos arrependemos, o Senhor não nos lembra mais, o Senhor lança no mármore do esquecimento, Senhor. E por que nós temos que ficar lembrando o pecado do nosso irmão? Que tenhamos empatia em ajudar a levantar e não a cair, a abraçar quando necessita, a escutar quando necessita, a falar quando precisa, Senhor. Nosso coração é seu, Senhor. Trabalhe em nós. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus com esse louvor. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Maravilhoso, Jesus. Mais lindo, Deus. Maravilhoso, Jesus. Está tudo acabado, cercado por todos os lados, não tem como escapar. São as lutas que formam uma barreira, com certeza passageira. A vitória vai
Glória a Deus, amados. Que noite abençoada, amados. Sai aqui debaixo desse céu aberto. Sai aqui para viver. Que vocês não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Pratique o que vocês ouviram hoje. Eu abençoo a amada igreja. E declaro que a bênção apostólica esteja sobre vocês. Que toda sorte de bênção venha sobre a vida de vocês. Que vocês venham viver os sinais, maravilhas, um relacionamento pelo qual é eficaz através da palavra de Deus sobre a tua vida. Que sobre a tua vida não vale encantamento e nenhuma praga vai chegar. Que o Senhor venha te surpreender. Eu declaro o valente amarrado. E declaro que o Senhor hoje sopre o teu nome. Que você seja amigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas. Saia daqui cheio. Terça-feira nós vamos ter um culto de libertação, de quebra de maldição. Aonde eu vou impor a mão sobre a cabeça de cada um. E vai ser uma libertação forte, às 20 horas. Ali fora tem livros e maçã do amor. Aonde você que quer abençoar o ministério da amada. Amém? Se coloca de pé aí, minha linda. Amém? Da Cris. Você está tendo a oportunidade de honrar ela. Existem livros e maçã do amor. Leva essa maçã em amor e harmonia. Abençoa a vida dela. Amém? Quem está entendendo? Ah, não gosto. Dá para alguém. Não é para comer, é para abençoar. Se você não gosta. Amém? Vai na visão da abençoa. Abençoa que você vai ganhar mais. Amém? E a amada, que está aqui conosco também. Se você desejar abençoar a pastora Tati, ela também está aqui à disposição. Para que você venha honrar aquilo que o teu coração governar. Amém? Eu vou fazer um pix, vou abençoar, vou dar um presente. Elas vão comer, o pastor vai comer também. Amém, irmão? Você deve estar desmaiando, chegou do serviço agora, irmão? Não? Amém. Mesmo assim, está com fome, né, irmão? Já passou do horário. Amém? Eles vão estar se alimentando ali e você faça esse ato de fé. Amém? Vão com Deus, uma semana.